acredita que estamos sozinhos no universo? E se eu te dissesse que alguns dos maiores mistérios da humanidade continuam sem resposta até hoje? E se parte da verdade sobre objetos voadores não identificados estiver escondidas em documentos, relatórios e investigações oficiais que poucas pessoas conhecem? Mas atenção, antes de avançarmos neste assunto, quero deixar algo muito claro. Este vídeo é baseado em fatos, pesquisas científicas, documentos oficiais e informações verificáveis. Nada de teorias sem fundamentos ou invenções, apenas aquilo que realmente foi investigado. Segundo a NASA, mais de 6.000 exoplanetas, todo planeta localizado fora do Sistema Solar, já foram confirmados fora do Sistema Solar, e muitos deles estão localizados em regiões potencialmente habitáveis. Isso significa que existem milhares de mundos onde a vida poderia existir. Agora pense comigo. Nossa galáxia possui centenas de bilhões de estrelas e o universo observável contém bilhões de galáxias. Então será mesmo que a Terra é o único planeta com vida? Mais adiante neste vídeo você vai conhecer casos reais e até investigados pelo governo dos Estados Unidos e que continua sem uma explicação definitiva até hoje. E tem mais, no final deste vídeo vou mostrar o que a ciência realmente sabe sobre extraterrestres e o estado atual deste assunto e o que ainda permanece um grande mistério. Então fique até o final, que algumas respostas podem surpreender você. Afinal, seres de outros mundos já estiveram aqui? Esta é uma pergunta que acompanha a humanidade há décadas, mas o que os fatos realmente dizem? Até o momento não existe nenhuma prova científica conclusiva de que seres extraterrestres tenham visitado a Terra. Essa é a posição oficial da comunidade científica. Segundo a NASA, embora existam relatos de fenômenos aéreos não identificados, não há evidências que comprovem origens extraterrestres desses objetos. Mas isso não significa que todos os casos tenham sido explicados. Muito pelo contrário. Nos últimos anos, governos e cientistas passaram a investigar com mais seriedade fenômenos aéreos desconhecidos. Muitos órgãos passaram a usar a expressão UAP, que significa fenômenos anômalos não identificados. A mudança ocorreu porque muitos desses registros não envolvem necessariamente objetos voadores tradicionais, e em alguns casos simplesmente não existem dados o suficientes para determinar o que foi observado. Em 2023, a NASA divulgou um relatório afirmando que alguns desses fenômenos continuam sem explicação devido à falta de informações detalhadas. Isso significa uma coisa: existem mistérios, mas mistério não é sinônimo de extraterrestre. Até agora a ciência continua investigando e a resposta conclusiva você vai ver ao final deste vídeo. Extraterrestres, provas reais e casos misteriosos. Agora vamos analisar alguns dos casos mais conhecidos do mundo, casos reais investigados e documentados e que continuam gerando debates. Vamos lá? O caso Roswell. Tudo começou em 1947. Foi quando um objeto caiu próximo à cidade de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. Esse episódio ocorreu em um período extremamente sensível da história mundial. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há pouco tempo, a Guerra Fria começava a ganhar força e a corrida tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética se intensificava rapidamente. Inicialmente, a base aérea de Roswell divulgou um comunicado oficial afirmando que militares haviam recuperado os destroços de um suposto disco voador. A notícia rapidamente se espalhou pelos jornais do país, despertando enorme curiosidade popular. Entretanto, poucas horas depois, a narrativa mudou completamente. As autoridades passaram a afirmar que os fragmentos encontrados pertenciam apenas a um balão meteorológico comum. Essa mudança repentina gerou desconfiança imediata e alimentou especulações que persistem até os dias atuais. Décadas mais tarde, documentos oficiais tornados públicos revelaram que os materiais recuperados estavam na verdade relacionados ao projeto Mogul. Em 1940, um programa militar ultrassecreto desenvolvido pelos Estados Unidos para detectar possíveis teses nucleares realizados pela União Soviética. Como o projeto era confidencial, os militares não podiam revelar sua verdadeira natureza ao público na época. Mesmo assim, o caso Roswell continua sendo um dos episódios mais debatidos da história da ufologia, que é o estudo de objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados. Muitos pesquisadores argumentam que as explicações oficiais apresentadas ao longo dos anos contêm inconsistências, enquanto outros defendem que os documentos liberados pelo governo esclarecem satisfatoriamente o ocorrido. Este caso ajudou a consolidar a ideia de que governos poderiam estar escondendo informações sobre fenômenos aéreos incomuns, o que deu origem a inúmeras teorias envolvendo naves extraterrestres, tecnologia avançada e possíveis operações de encobrimento. Mais de 7 décadas depois, o mistério ainda desperta debates em todo o mundo. E talvez seja justamente essa combinação de documentos oficiais, mudanças de versões e perguntas sem respostas definitivas que tenham transformado o caso Roswell no caso mais famoso quando o assunto é vida extraterrestre. Quer ver outro caso? O caso Tic Tac.
Este é considerado um dos episódios mais intrigantes da história recente. Em 2004, um piloto da Marinha dos Estados Unidos observou um objeto branco de formato incomum durante exercícios militares. O objeto parecia executar movimentos difíceis de explicar. Anos depois, vídeos do incidente foram divulgados. Vale lembrar que os vídeos já tinham sido vazados nos anos de 2007 e 2017. Em 2020, o Pentágono confirmou oficialmente a autenticidade das gravações. Porém, a origem do fenômeno nunca foi determinada publicamente. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a autenticidade do vídeo foi confirmada, mas isso não significa que o objeto era extraterrestre, apenas que sua natureza foi não identificada. Em 2023, o ex-oficial de inteligência David Grush prestou depoimento perante o Congresso dos Estados Unidos. Ele afirmou acreditar que os programas secretos teriam recuperado materiais relacionados a objetos não identificados. Ele diz que o governo tem OVNIs intactos, de origem não humana, embora a NASA tenha negado origem extraterrestre. Suas declarações repercutiram em todo o mundo, porém até hoje nenhuma prova pública verificável confirmou essas alegações. Esse caso demonstra algo importante: existem relatos e testemunhos, mas como você sabe, a ciência exige evidências concretas, e essas evidências ainda não foram apresentadas. E o que ainda não te contaram, vamos ver agora. Extraterrestres, o que ninguém te contou. Existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. A maioria dos cientistas não discute mais se a vida pode existir fora da Terra. A grande questão atualmente é: onde essa vida pode estar? Segundo as pesquisas publicadas pela NASA e por diversos institutos de astrobiologia, existem fortes razões para acreditar que ambientes favoráveis à vida podem existir em vários locais do universo. E a NASA pode estar ignorando sinais de vida extraterrestre. Mas aqui, algo interessante. Quando pensamos em extraterrestres, geralmente imaginamos seres inteligentes pilotando naves espaciais. Entretanto, a primeira forma de vida extraterrestre descoberta pode ser extremamente simples. São os micro-organismos e bactérias, ou organismos semelhantes aos encontrados nos ambientes mais extremos da Terra. Por isso, missões espaciais estão investigando Marte e também estão estudando a Europa, uma das luas de Júpiter, e Encelado, uma lua de Saturno. Isso porque esses corpos celestes possuem evidências de água, considerado um dos ingredientes fundamentais para a vida. Outro ponto raramente comentado: mesmo que existam civilizações inteligentes espalhadas pelo universo, as distâncias podem ser que a comunicação se tornaria extremamente difícil. Por isso, talvez existam milhares de civilizações, mas estão tão distantes umas das outras que nunca conseguiriam estabelecer contato. Essa hipótese está relacionada ao famoso paradoxo de Fermi, ou seja, uma pergunta formulada pelo físico Enrico Fermi. Abre aspas, se o universo está repleto de estrelas e planetas, onde estão todos? Fecha aspas. Até hoje, ninguém possui uma resposta definitiva. Essa é a verdade. Vida extraterrestre na Terra, a verdade que os cientistas e o governo tentam esconder. Chegamos, finalmente, à pergunta central, que acompanha a humanidade há séculos. Existe uma verdade escondida sobre a presença de vida extraterrestre? Alguns governos sabem mais do que divulgam publicamente? Ou estamos diante de um fenômeno cercado por interpretações, especulações e conclusões precipitadas? Quando analisamos os fatos de forma objetiva, percebemos que a realidade é mais complexa do que muitas teorias sugerem. Diversos governos, especialmente os Estados Unidos, realmente mantêm documentos classificados relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Hoje, são chamados de UAPs, Unidentified Anomalous Phenomena, ou Fenômenos Anômalos Não Identificados. A própria divulgação de relatórios oficiais e audiências públicas nos últimos anos demonstra que autoridades militares e agências de inteligência levam o tema a sério. Entretanto, é importante compreender um detalhe fundamental: sigilo governamental não é sinônimo de encobrimento extraterrestre. Em muitos casos, informações são protegidas por razões estratégicas, envolvendo tecnologias militares avançadas, sistemas de vigilância, radares, capacidades de defesa nacional e até mesmo devido à necessidade de preservar métodos de coleta de inteligência. Por outro lado, também seria correto afirmar que tudo já foi explicado. Existem por aí registros autênticos que permanecem sem uma conclusão definitiva. Você concorda? Isso porque vídeos captados por pilotos militares, leituras de sensores, relatos de testemunhas treinadas, documentos oficiais e ocorrências investigadas por diversos órgãos governamentais continuam despertando questionamentos. O ponto mais importante é que existe uma enorme diferença entre algo não explicado e
Devido à falta de dados suficientes, até o momento nenhuma prova científica definitiva foi apresentada à comunidade internacional. Isso, segundo o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios dos Estados Unidos. Portanto, a conclusão baseada nas evidências atualmente disponível é relativamente simples. Até hoje não existe prova científica conclusiva de que seres extraterrestres tenham visitado a Terra. Mas existe outro lado igualmente importante. Também não existe nenhuma evidência científica capaz de demonstrar que estamos sozinhos no universo. Na verdade, quanto mais avançam as pesquisas astronômicas, mais percebemos a imensidão das possibilidades. Nossas galáxias contêm centenas de bilhões de estrelas. O universo observável possui centenas de bilhões de galáxias. Em um cenário dessa magnitude, a busca por vida extraterrestre deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a representar uma das maiores questões científicas da história humana. E a busca continua. Novos telescópios observam regiões cada vez mais distantes do cosmos. Há as missões espaciais que investigam Marte, Europa e Encelado, uma das luas congeladas de Saturno, em busca de sinais de vida passada ou presente. Algoritmos de inteligência artificial analisam enormes volumes de dados astronômicos em busca de padrões que antes passavam despercebidos, e a cada ano aprendemos algo novo sobre o universo que habitamos. Talvez a maior descoberta da história da humanidade aconteça nas próximas décadas, ou talvez ela já esteja acontecendo neste exato momento, silenciosamente, dentro de observatórios, laboratórios e centros de pesquisas espalhados pelo planeta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Você acha que o governo sabe mais do que divulgam? Ou acredita que todos esses fenômenos possuem explicações naturais que ainda não compreendemos completamente? Escreva sua opinião nos comentários. Qual dos casos apresentados mais chamou a atenção? Vamos conversar sobre isso. Quando o assunto é vida extraterrestre, uma coisa é certa: ainda existem mais perguntas do que respostas. O que você acha disso tudo?